beleza? Glória a Deus. Então vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, para variar, né? Nós vamos em Romanos até acabar, gente. Então Romanos capítulo 5. Tá com o slide aí? Faz um sinal para mim aí para eu saber. Ah, beleza. Romanos capítulo 5, no verso 3 ao 11, tá? Nós vamos dar prosseguimento aos estudos do capítulo 5. E a informação o tema do sermão está aí na tela. O título do nosso sermão, que título bonito, né? O amor de Deus por nós. Você pode repetir? Fala junto comigo. O amor de Deus por nós. Eu queria pedir para acender a luz, que na hora do sermão a gente acende a luz aqui, tá? Para ficar melhorzinho, aquela amarelinha, igual eu falei semana passada. Amarelinha, por favor, agradeço aí. Vamos repetir mais uma vez. O amor de Deus por nós. Então eu vou ler o texto, vai estar na tela, os irmãos vão acompanhando aí. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, a Tua palavra está diante de nós. E te pedimos, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos e ouvidos, para que possamos absorver as verdades, a verdade eterna que o Senhor tem para nós nessa noite. Que sejamos aperfeiçoados, moldados, corrigidos, confrontados, encorajados, exortados, Senhor, transformados pelo poder da Tua palavra. Que Teu Espírito, Senhor, venha sobre nós nessa noite e abra as portas do nosso coração. Abra, Senhor, a nossa mente, para que possamos, Senhor, receber a instrução que vem do Senhor. Não permita, Senhor, nenhuma distração, tirar, Senhor, e desviar o alvo, que nesse momento é glorificar ao Senhor, ouvindo a sua voz. Afasta de nós todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Bem, a gente precisa lembrar rapidamente que a gente está vindo no capítulo 5, já pulamos 2 versículos, porque semana passada a gente falou sobre eles. Hoje a gente vai falar do amor de Deus por nós, que nesses versículos do 3 até o 11, a gente vai identificar como é que esse amor é aplicado na vida do crente, na vida do cristão, na vida daquele que foi salvo por Jesus, né? E é importante que esse capítulo 5, ele vai falar, desde o verso 1, que a gente viu na semana passada, e até o verso 11, são os efeitos positivos, as bênçãos da justificação. E a gente já sabe bastante coisa sobre justificação. A gente já entende que quando a gente recebe a salvação pela graça, né, por meio da fé em Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus, a gente é declarado justo diante de Deus. A gente não é declarado justo porque faz coisas justas, a gente é declarado justo porque a gente está firmado naquele que fez coisas justas. A única pessoa que acertou tudo com Deus foi Jesus. E nós, firmados no acerto dele, no mérito dele, nós recebemos a justificação. E aí, então, na semana passada, a gente viu 3 bênçãos da justificação. A gente viu aqui, quem lembra? Vocês lembram? 3 bênçãos da justificação.
Quem lembra? Lembra não? Paz com Deus, falou aí, paz com Deus. Você fez o sermão, né? Você ajudou a fazer o vídeo do sermão. Paz com Deus, quem mais? A segunda. Pode falar, tu falou. É o quê? É paz com Deus, acesso a Deus, comunhão com Deus. E a terceira é a esperança, que foi falada aí. A certeza, a firmeza na esperança. E aí Paulo continua falando dos efeitos. Então você já tem paz com Deus, você já entendeu isso, você já entendeu que você tem acesso a Deus, e você já entendeu que você tem esperança. E aí Paulo continua falando agora de quê? Da glória encontrada em meio às tribulações. A certeza do amor de Deus, a certeza da nossa salvação, da ira de Deus. A gente não vai estar no alvo da ira de Deus. A gente já estudou sobre o alvo da ira de Deus no começo da carta de Romanos. É todo ser humano que não foi reconciliado com Deus é alvo da ira de Deus. Por isso que a paz com Deus, na semana passada que a gente viu, ela faz o quê? Ela nos livra dessa ira, graças a Deus, né? E também uma última coisa que a gente vai ver hoje é que a gente pode se gloriar, nós podemos nos gloriar no amor de Deus, que é demonstrado por meio de Jesus Cristo. Então, que nesse momento que a gente vai estar meditando nesse texto, nesses versículos, que a gente possa ter o nosso entendimento aprofundado e o nosso coração cheio de amor, que a gente possa ter o nosso coração hoje, ser repleto de amor, ser preenchido de amor, e dedicação ao Senhor. E por quê? Porque Ele nos justificou, nos amou, nos deu a esperança eterna. Então eu queria que colocasse os slides, por favor, os pontos. Então o primeiro ponto que eu queria destacar para vocês é do verso 3 ao verso 5, que Paulo vai falar da alegria nas tribulações. Ele está falando então de paz com Deus, de presença de Deus, a comunhão com Deus, esperança. E aí ele vem e fala de alegria nas tribulações. Não só isso, tudo isso que a gente falou na semana passada, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos na esperança, ele estava dizendo no verso 2, agora também nos gloriamos, não apenas nas coisas boas da esperança, mas também nos gloriamos e nos alegramos nos momentos ruins, nas tribulações, nas lutas. Pegou a ideia de Paulo, a senha de Paulo. Paulo não se gloria, e diz que o crente não se gloria só na coisa boa, que é a esperança. Eu tenho certeza, Jesus vai voltar, Maranata, hora vem Senhor Jesus, todo mundo pula, dá glória a Deus, aleluia. Sim, mas quem é capaz de dar glória a Deus, aleluia, porque está passando tribulação? Paulo faz. Aí eu fico lembrando de alguns cultos aí, o pessoal pentecostal, eu acho legal, eu acho maneiro, o pessoal chega, aí, dá glória, vai dando glória, vai dando glória. Mas eu quero ver dar glória, igual eles também cantam, passando na prova, dando glória a Deus. Está na prova, está sofrendo, está apanhando, dá glória. Dá glória, por quê? Porque na tribulação nós nos gloriamos. Percebe? Então, quando Paulo ele fala das tribulações, ele interpreta e ele nos ensina algumas coisas. Ele mostra aí, tem 3 palavrinhas aí, 3 pontos aí na tela, que são as coisas boas que as tribulações provocam na nossa vida. As tribulações nos ensinam a perseverança, nos ensinam a perseverar, nos estimulam a perseverar. Quando Deus permite perseverança, Ele está dizendo alguma coisa para a gente nesse versículo. Veja só, quando Paulo fala assim, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. Então Deus permite você sofrer tribulação, passar por luta, porque Ele quer que você aprenda a perseverar, ter perseverança. Ah, Deus, eu não aguento mais. Aguenta sim, está aprendendo. A ideia é essa. Engole o choro, ou não precisa engolir o choro. Chora na presença de Deus, ora diante dele, se joga lá, mas aguenta, continua, perseverança. Amém? A tribulação também produz alguma coisa a mais. Ela vai produzir então essa perseverança, e aí ele vai dizer que é uma reação em cadeia. A perseverança que já vai sendo desenvolvida produz um caráter aprovado. Então, para que eu tenho que aprender a perseverar? Para que eu não seja igual a outras pessoas que abandonam a Deus, que blasfemam contra Deus e que desistem. Eu aprendo a perseverar para que eu possa ser uma pessoa de um caráter o quê? Aprovado por quem? Por Deus. Porque ser aprovado pelo mundo é só agir igual a eles. Mas ser aprovado por Deus é agir igual a Cristo. Que mesmo no momento em que ele teve medo, como homem que ele foi, ele teve medo no Getsemane. E ele disse o quê?
Senhor, se possível, com todo respeito, ele nem fala Senhor, fala Pai, né? Ele só falava Pai, ele só falou Senhor uma vez na cruz. Mas quando ele estava ali na comunhão com o Pai, ele, Pai, passe de mim esse cálice, se possível. Tipo assim, todo respeito, você percebe a reverência que o filho demonstra no jardim do Getsêmani ali, no meio daquela véspera, daquela tortura que ele ia passar, e não apenas a tortura humana, mas pior do que isso, ele ia suportar a ira do pai dele, a ira de Deus, que era destinada para mim e para você. Ele suportou ali, ele estava se preparando, ele falou assim, não tem como, de repente, quem sabe um outro plano, quer dizer, no medo humano dele, ele orou, mas disse assim, não seja feita a minha mais. Isso é caráter aprovado, isso é caráter aprovado. Ele até teve medo, ele até pediu uma coisa que não era para acontecer a princípio, e ele na verdade obedeceu, perseverou e obedeceu, por mim e por você. E o nosso dever de gratidão, que já recebemos a justificação, também recebemos a capacitação para perseverar, e perseverando, recebemos também então a capacidade de ter e expressar um caráter o quê? Aprovado. É para isso que você passa a tribulação. Por que Deus? Por que Deus? Por causa da perseverança, que você precisa aprender a perseverar, porque você precisa ter um caráter aprovado, e Ele vai aprovar se você perseverar e suportar. E por último, não menos importante, ele diz o quê? Que o caráter aprovado vai produzir esperança. Na medida que você tem um caráter aprovado, alimenta a esperança, que nós já aprendemos sobre ela, que é Jesus, é a volta de Jesus no último dia. Então, quando você tem esse caráter aprovado, você passa a crescer também na esperança, e a esperança passa a crescer em você. E lembrando que a esperança não é aquela ideia de que eu espero, quem sabe, talvez aconteça. Não, é uma certeza de que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Então, quando você está aperfeiçoado nesses 3 pontos por causa da tribulação, você já subiu de nível, você já passou de fase na corrida para o alvo, né, que é seguir o propósito de Deus aqui na terra até o último dia. Então você já evoluiu, já subiu de nível, e essa é a ideia, crescer de glória em glória, diz a Escritura. Paulo vai falar e outros textos também vão dizer. Então percebe isso aí? Agora vamos então para o próximo ponto. Além dele falar de alegria nas tribulações, que vão produzindo essas características que nós falamos aí, e é por isso que você passa a tribulação, ele vai demonstrar também no texto, continuando o texto, que é possível ter certeza do amor de Deus. Você pode ver no meio de tudo isso, o amor de Deus demonstrado para você. E eu então queria ler devagarzinho os versículos 5 até o 10, mas eu vou devagar. Não vou no primeiro ponto ainda, que é o 5 e o 6 ali, a gente vai começar a meio embaralhar um pouco os versículos para a gente poder extrair de forma mais sistemática as informações. Então, derramamento do amor de Deus. O texto aqui, Paulo, ele vai falar que o amor de Deus, você pode ter certeza desse amor de Deus, porque esse amor foi derramado por você, em você, para você. Então vamos lá, vamos ver aí o verso 5 primeiro. O derramamento de Deus, no verso 5, ele vai se demonstrar como uma experiência individual. É você e o amor de Deus, é você e Deus. Esse amor chega até você, indivíduo. Eu sei que nós somos igreja, nós somos um corpo, nós somos um coletivo, mas a salvação é individual. Então você tem que ter uma experiência pessoal, individual, e isso acontece. Acontece, veja o texto, verso 5. E a esperança que ele estava falando, que vem das tribulações, ela não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ou seja, cada um de nós recebe do amor de Deus nos nossos corações. Ou seja, cada um de nós teve uma experiência de encontro e de percepção e de revelação do amor de Deus. Isso é o derramamento do amor de Deus. Então toda essa tribulação e luta que alguém possa passar, e nós passamos, ela vai culminar também na percepção da certeza do amor de Deus, quando você tem uma experiência individual na salvação ali no momento, você entrega a sua vida para Jesus, essa experiência do derramamento do amor de Deus, ainda que nesse contexto individual. Mas ela também não é apenas uma experiência individual, ela é uma
prova, uma comprovação, uma demonstração de amor. Deus demonstrou amor. Ele não só derramou no seu interior, mas ele demonstrou externamente para toda a humanidade ver, e não apenas a humanidade, para toda a criação ver o amor dele e saber entender, conforme Paulo vai dizendo em outro texto, Efésios e outros, a largura, o comprimento, ou seja, a extensão do amor de Deus. Veja, no verso 6, você pode ver aí, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Então, quando você entende e sabe que na história da humanidade, Jesus Cristo veio e morreu por pecadores, isso é demonstração do amor de Deus. Amém? Alguém tem dúvida de que Deus demonstrou, comprovou o seu amor? Então ele derramou no seu coração, na sua experiência individual, mas ele também comprovou, demonstrou esse amor quando entregou o seu filho para morrer por mim e por você. E esse ato não apenas é uma prova de amor, mas ele também é uma garantia da presença dele em nossas vidas. Veja isso no verso 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós, verso 8, a demonstração. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, ou seja, o fato dele ter morrido enquanto ainda éramos pecadores é também não só uma demonstração, mas uma garantia de que você não precisa fazer absolutamente nada, nem para receber, no sentido de que é pela graça, pela fé, e nem para perder, porque isso é garantido, porque é algo que veio dele para, até no caso, pecadores. E depois esses pecadores, pela graça, por meio da fé, foram respondendo a esse amor, e aí sim foram sendo justificados por causa desse amor, regenerados por causa desse amor. O amor de Deus não depende da resposta do pecador. O amor de Deus foi entregue, dado, disponível, e ele é garantido. Mas o pecador que não receber, nesse caso, para ele, não vai fazer efeito. Vai fazer efeito para aquele que recebe esse amor pela fé. Então vamos lá. Então você pode pensar assim, uma pessoa pode achar que Deus não a ama, né? Isso pode acontecer. Ele pode achar que Deus não a ama por alguns motivos. Porque de repente ela não conseguia, ela tinha um sonho, essa pessoa, de casar, e ela nunca conseguiu arrumar uma pessoa certa, e deu errado na vida, sei lá, e foi dando errado, e nunca casou, e ela fala, Deus não me ama, porque eu não consegui constituir uma família. Uma outra pessoa, talvez um empresário, pode pensar, questionar, onde é que está o amor de Deus quando eu estava lá com a minha fortuna, com o meu dinheiro, com o meu império do mercado financeiro, e aí eu fui lá e perdi tudo. Onde é que estava Deus nessa hora? Ele não me ama? Tem gente que pode pensar assim, né? Ou então uma pessoa pode pensar que Deus não a ama quando ela perde um ente querido na família, alguém morre, alguém falece, um filho. Que coisa terrível é um pai perder um filho, uma mãe perder um filho. E essa pessoa pode se questionar e falar, Deus não me ama. Ela pode, no sentido de que talvez ela pense isso. Mas a verdade é que o amor de Deus não é comprovado, confirmado, expresso por bênçãos materiais. Não é. As bênçãos materiais, elas são prova da graça de Deus comum a toda a criatura que habita nesse planeta. Mas a prova mesmo do amor de Deus é quando ele salva pecador. É quando ele se entrega por pecadores. E é isso que você precisa ter em mente. Quando você estiver no meio da tribulação, você precisa lembrar do amor, conforme o tema, o amor de Deus por nós. É isso que vai me sustentar e é isso que vai te sustentar. Eu também queria destacar, ainda no verso 5, que tem uma atuação do Espírito Santo aí. Veja aí o segundo item. O Espírito Santo atuando na justificação. Ele vai citar o Espírito Santo no verso 5. Ele vai dizer que a gente recebeu pelo Espírito Santo, percebe? Olha aqui o texto, verso 5. Por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então a esperança que mostra, que não decepciona, que dá a certeza do amor de Deus, o amor de Deus que foi derramado aos nossos corações, por meio de quem? Do Espírito Santo. Há uma atuação
direta do Espírito Santo. Aqui a gente pode entender que Deus, ele provou o amor dele, sim. No sentido de que ele entregou o seu filho para morrer por pecadores como nós. E é disso que o Espírito Santo está trabalhando também nessa história aqui. O Espírito Santo, ele nos convence de que Deus fez isso. O Espírito Santo convence o pecador de que Jesus é real, de que Jesus... Porque, olha só, as pessoas estavam diante de Jesus e muitas delas não acreditavam que ele era verdadeiro. Elas estavam diante dele e não acreditavam nele. Ele ressuscitou e muitos não acreditaram nele depois de ressuscitar. Porque a própria palavra vai dizer que quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, Jesus falou isso, é quem? O Espírito Santo. Então é por meio do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não convencer, você pode fazer a força que for, você não vai ser convencido. Você vai achar que convenceu, que acreditou, que concordou, mas não vai. Só se o Espírito Santo convencer de verdade. E como é que a gente recebe o Espírito Santo? Já parou para pensar nisso? Outro dia eu estava passando aí, e aí eu senti um vento de um arrepio, eu acho que foi o Espírito Santo. É assim que funciona? Como é que a gente recebe o Espírito Santo? Efésios 1, 13 a 14, ele vai dizer, eu vou resumir, ele vai dizer ali, que a gente recebe o Espírito Santo quando a gente ouve o Evangelho da verdade. Quando você ouve o Evangelho e crê no Evangelho, você recebe o Espírito Santo como um selo. É claro que é o Espírito Santo que faz você crer, mas como é que ele entra em você? Porque ele te convence e habita em você e te transforma. Então, como é que ele habita em você? Quando você crê no Evangelho, quando você recebe a mensagem, depois que ele te convence, ele entra em você. Essa é a ideia. Então, todos nós que somos justificados, que somos cristãos de verdade, nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo em nós. E uma das evidências da justificação é justamente o Espírito Santo. No verso 5, quando Paulo vai falar que Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, ele está dizendo assim, a evidência da justificação é o Espírito Santo na vida do crente. Mais à frente ele vai dizer que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito, depois a gente vai estudar de novo essa parte, testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, você que teve a sua experiência individual baseado na Escritura, e creu em Jesus e foi convencido pelo Espírito Santo, você sabe que o Espírito Santo habita em você. E ele testifica para você de que você é filho de Deus. A ideia aqui não é você ficar olhando se alguém tem o Espírito Santo. É olhar para você se você tem. E você sabe se tem ou se não tem. Pegou a ideia? Se ficar procurando o Espírito Santo no outro, vai dar ruim, porque ele está querendo falar com você e ele habita em você. Beleza? Então vamos lá. O terceiro ponto, aí é o fundamento, né? O fundamento do amor de Deus. O fundamento do amor de Deus a gente vai ver nesse verso 5, que a gente já leu, e vai ler de novo, e o verso 7. No verso 5 ele mostra que é uma certeza. O verso 5 diz assim, e a esperança não nos decepciona, ou seja, é uma certeza, ela não falha. Deus derramou o seu amor em nossos corações, uma certeza histórica de que aconteceu mesmo, Jesus veio e morreu, e isso é o derramamento do amor de Deus, ponto. E a outra coisa que a gente vê desse fundamento do amor de Deus é o verso 7, que ele vai comparar com o comportamento humano, ele vai comparar a ação divina, entregando o seu filho para morrer por pecadores, comparando com um ser humano se ele faria a mesma coisa. Paulo vai dizer assim, dificilmente, verso 7, haverá alguém que morra por mais um justo, por um justo, perdão. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Ele está dizendo assim, talvez alguém, um ser humano qualquer, tenha coragem de morrer por alguém que é bom. Mas eu quero ver morrer por alguém que é mau. Morrer por alguém que te odeia, morrer por alguém que te trai, morrer por alguém que te xinga, te ofende, te bate, etc. Aí você vai e morre por essa pessoa. Ninguém quer morrer. Paulo está dizendo isso, ninguém consegue morrer por isso. Só Deus. Essa é a ideia. Então, o fundamento do amor de Deus é o quê? É uma certeza de que de fato aconteceu esse derramamento na morte de Jesus, no tempo, na história, e é também uma argumentação comprovando que só Deus pode morrer por pecadores e gente que não presta. Porque o ser humano, né, ele já não presta, vai morrer por alguém que não presta? É ruim. Talvez ele morra por alguém que preste, se é que tem alguém, porque Paulo vai dizer que ninguém prestou, né? Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. E o fato é que a gente tem que pensar o seguinte, o fato de a gente ter bênçãos materiais, como eu estava dizendo, e de Deus cuidar de nós no dia a dia,
E isso não são as maiores demonstrações do amor de Deus, como eu estava falando antes. É uma demonstração ali graciosa, mas é uma demonstração genérica para todo mundo. Mas existe a maior demonstração do amor de Deus, que é Ele se entregando para morrer por gente que não vale nada, como eu e você. Essa é a maior demonstração, o Filho de Deus morrer por nós, quando ainda éramos fracos, diz o texto. Fraco aí é a ideia de que não tínhamos capacidade, condição de vencer o pecado, éramos fracos, derrotados pelo pecado, eram governados pelo pecado. Agora, vamos mais à frente, terceiro ponto, salvos da ira de Deus. No verso 9 e verso 10, Paulo vai falar que esse amor produz isso para a gente, uma salvação no sentido da justificação que nos leva a Deus, mas também uma salvação que nos livra da condenação. E tem gente que até hoje não entende e fala assim, não, eu quero evangelizar. Aí ele evangeliza assim, na rua, ele acha que está evangelizando. Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida, Jesus te ama, sorria, Jesus te ama, tem um plano maravilhoso para a sua vida. Isso não é evangelizar. Você nem sabe se Jesus tem um plano maravilhoso para a vida dele, você não sabe nem se ele vai ser salvo, entendeu? Mas com certeza, Jesus tem um plano maravilhoso no geral. Agora, é preciso dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É preciso dizer para a pessoa lá fora, mas se eu começar com isso, ela não vai querer. Então não é para ser, meu amigo. Se ela não vai querer, é porque ela quer o inferno. Deixa ela ser feliz no inferno. Tu vai querer trazer o inferno para dentro da igreja? Tá de brincadeira, né? É por isso que tem nas igrejas um monte de gente que não é crente. Falso crente, lobo, bode, entenda como quiser, no meio das ovelhas. É por isso que Paulo vai falar várias vezes disso. A gente tem que pregar o evangelho. Quem vier é porque ouviu e foi convencido pelo Espírito Santo. E quem não vier, pode ser que não venha agora, venha depois. Se nunca vier, é porque, como diz o texto, né? Quem crê no Filho será salvo, quem não crê já está condenado. Essa é a ideia. Você precisa entender isso. E a pessoa, para ser salva, ela precisa ouvir o evangelho inteiro, que a gente estudou no começo da carta de Romanos. O que é o evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder, é a maior manifestação de poder. O evangelho é a maior manifestação de poder. E o sacrifício de Jesus é a maior manifestação de amor. Quando a gente prega o evangelho, há manifestação de poder. O Espírito Santo convence o pecador e ele regenera, ele ressuscita. Ele respira e fala, eu sou pecador, eu creio, meu Deus. Ele já começa a ficar doido, porque ele já entendeu tudo. E se ele não for trabalhado, ressuscitado, regenerado, o Espírito Santo ele vai escutar, ele vai concordar com você, ele vai achar legal, é mesmo, né? Eu sou pecador, preciso de Jesus. Ele vai acreditar, ele vai vir na igreja, vai ser membro, vai enganar todo mundo, vai ser batizado, vai virar até pastor, vai pregar no culto jovem, igual eu estou pregando aqui. Será que eu sou? Entendeu? Vai pregar. E no final, quando se apresentar diante de Deus, apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Esse é o ponto importante para a gente entender aqui. Então, a pessoa, quando ela é alvo do amor de Deus, e o amor de Deus é aplicado na vida dessa pessoa para a salvação dela, essa pessoa é liberta do pecado, de tudo, mas ela é salva da ira de Deus. O verso 9 diz assim, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Então você e eu precisamos celebrar que temos paz com Deus, verso 1 e 2 que a gente já leu da semana passada, e essa paz com Deus significa que fomos salvos da ira. Isso é motivo de celebrar. Aí a gente fala assim, não, eu não gosto de pregar para que as pessoas se arrependam pelo medo. Não, as pessoas não têm que vir pelo medo. Elas têm que vir pela fé. Só que temer a Deus é ter medo de quem pode destruir a alma. Jesus falou isso. É preciso temer aquele que tem poder para destruir a alma. Jesus falou isso. Então, tenha medo do que Deus vai fazer com você, se você não se entregar para Ele. Sim, tenha medo. E se você só consegue vir por medo, venha por medo, mas venha crendo que Ele te transforma, que Ele te renova, que Ele te regenera, que Ele te justifica, que Ele te transforma uma nova criatura, e que na medida que você se aproxima dEle e crê no Evangelho, Ele não te tem mais como inimigo, você tem paz com Ele. E se você é realmente uma pessoa que foi
regenerado e entendeu tudo isso, você não vai ficar com medo diante de Deus. Você vai ter, como Hebreus vai dizer, ousadia para se apresentar diante do Senhor, porque você não tem mais condenação sobre você. E a gente vai falar sobre isso em breve, de que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Veja, verso 9 fala disso, fomos salvos da ira. E o verso 10 é muito interessante, que ele faz um argumento muito inteligente. Ele diz assim, ele faz um argumento chamado do maior para o menor. Olha, volta lá no ponto, só para mostrar. Olha lá, do maior para o menor. Aí no verso 10, vamos lá. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados, quer dizer, quando o negócio era ruim, porque você era pecador, você não tinha se arrependido, você não tinha entregue sua vida para Ele ainda, você estava lá no inferno, era alvo da ira de Deus. Se naquele momento que era inimigo de Deus, que não tinha paz com Deus, Ele te amou, quem dirá agora? Essa é a ideia, do maior problema para o menor problema. Ele está dizendo assim, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, que já fomos reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ele está dizendo assim, quem já recebeu do amor de Deus, quando era o inimigo de Deus, agora que é filho, eventualmente está em pecado ali, mas é filho, está salvo da ira. Então se você está andando, é filho de Deus, está andando no pecado, o texto garante que Ele te aceita, Ele te recebe, mas Ele não aceita esse pecado. Mas Ele te salvou quando você era realmente inimigo dEle. Agora você não é mais. E ainda vive no pecado. Percebe? Mas tenha fé, tenha coragem. Paulo incentiva, ó, tenha coragem. Ele te salvou quando tu não valia nada. Agora que tu está valendo um pouquinho, no sentido que você tem o Espírito Santo em você, trabalhando em você, agora, pelo amor de Deus, se arrependa do seu pecado de novo. E começa de novo, e começa de novo. Então tem gente que é crente que fala, agora não dá para mim. Como que agora não dá para mim? Deu para você quando você não valia nada mesmo, quando você não era ninguém? Quando você era o pecador, tem que dar agora também. E tem gente que está abandonando a caminhada, a gente sabe disso, né? Tem gente que está saindo aí, alguns, né? Que a gente sabe que são apóstatas, que estão abandonando a fé. Por quê? Porque, de fato, nunca foram nossos. Nunca foram de Cristo. Porque quem é de Cristo, por mais pecado que tenha, sabe que tem perdão para ele. E tem temor, e ele se apresenta diante de Deus. Esse princípio que Paulo vai destacar então, é uma garantia de que, mesmo tendo sido salvo, certamente seremos salvos de coisas menores da vida que você possa passar, deslizes que você possa cometer. E por último, o último verso 11, gloriar em Deus. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos a reconciliação. Paulo aqui, ele está concluindo o seu raciocínio das bênçãos da justificação, e ele vai afirmar aqui que o nosso relacionamento com Deus, ele não vai se basear em receber bênçãos. Deus tem uma grande bênção para a sua vida, Deus já teve a bênção, já te deu salvação. Tu quer mais o quê? Quer mais o quê? O que ele tem agora é cruz, ele tem agora entrega, ele tem agora testemunha, martírio. É isso que ele tem para você. Ah, mas assim eu não quero não. Quem perde é você. Essa é a ideia. Ué, tu não vai adoçar não? Não vou não. Porque é assim que é. É assim. A ideia aqui é entender que Deus, ele é digno de louvor. E aqui ele faz um destaque interessante. Porque ele fala assim, não apenas isso, todas essas bênçãos maravilhosas da justificação, mas também nos gloriamos em Deus, no próprio Deus. Ele está dizendo o seguinte, que mesmo que Deus não desse nada disso para a gente ainda deveria adorar ao Senhor, e louvar o Senhor, mesmo que a gente tivesse lascado, perdido, vendido. Por quê? Porque Deus é altamente adorável, Deus é altamente louvável, Deus é perfeito em amor, em justiça, em santidade. E se você está diante dos atributos de Deus, de todas as suas características, e diante da sua natureza, diante do seu caráter, Ele deve ser adorado não pelo que Ele faz, apenas, porque o que Ele faz é maravilhoso. Vimos aqui o amor de Deus por nós, mas não apenas pelo que Ele faz, mas por quem Ele é.
Porque Ele não apenas dá amor, demonstra amor, derrama amor, mas Ele é amor e deve ser adorado. Se tu tiver naquele dia que parece que Deus não te deu nada, você ainda tem que adorá-lo. Você ainda tem que louvá-lo, porque Ele é amor. Se tu esquecer de tudo que Ele deu, porque Ele deu muita coisa. A gente que é sem vergonha esquece. Mas se tu tiver naquele dia ruim que tu não lembra de nada que Deus te deu, Paulo deixa a gente sem argumento. Tem que adorar a Deus do mesmo jeito, porque Ele é. E Ele diz na Bíblia inteira, eu sou. E é por quem Ele é que Ele deve ser adorado. Amém? E aí, para a gente aprender para a nossa vida, vamos lá. Esses 5 pontinhos para a gente aprender aí. Então, primeiro, a gente precisa, de fato, entender, com tudo que a gente viu aqui, entender o propósito das lutas. Qual é o propósito das lutas? Aperfeiçoar a gente, aprimorar a gente, para que a gente seja melhor e tenha mais firmeza na caminhada que é difícil. Então, isso aí você precisa entender urgente o propósito das lutas que a gente passa, que você passa. Então, quando você enfrentar dificuldade, sabe o que você faz? Em vez de você ficar perguntando, por que eu? Por que eu, Senhor? Pense no seguinte, o que Deus está tentando me ensinar? É isso que você tem que fazer. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Cada desafio que você passa e eu passo, a gente passa, é uma oportunidade para a gente crescer. Crescer na fé. Então, minha proposta para você é que você mude de perspectiva a partir de agora. Veja as tribulações não como punição. Isso aí é coisa de religião animista, as religiões de feitiçaria. As tribulações, as lutas que você passa, não é Deus te punindo. Não é. É Deus te ensinando. Deus, Ele pune, sabe quem? Deus, Ele exerce juízo para quem é inimigo dele, para quem não tem a paz com ele. Você é filho dele, justificado, tem paz com ele. Ele não permite tribulação para te julgar e te punir ou destruir. Você não é mais inimigo dele. Ele permite tribulação para te disciplinar, para te aperfeiçoar, para te moldar, para te fazer crescer. Então Deus disciplina, isso é prova de amor, está em Hebreus. Um pai que ama os filhos disciplina. Deus disciplina, tribulação é disciplina de Deus para te ensinar. Só que a mesma disciplina que é para você disciplina, porque Deus te ama e quer te aperfeiçoar, é juízo para quem não é dele. O mesmo instrumento que para você é disciplina, para o outro vai ser juízo, porque ele não é filho de Deus, ele não tem paz com Deus. Então você pode celebrar que você não é alvo da destruição, você é alvo de restauração. Então, pense nisso, mude de perspectiva. O segundo ponto, a gente precisa desenvolver dessa perseverança. Está na hora. A gente passa por luta. Gente, eu passo por luta pra caramba. Eu como pastor, ano passado foi um ano desafiador. E essa semana a gente teve um susto aí também, mas engraçado. Foi um susto, mas realmente eu fiquei indignado com um monte de coisa que aconteceu, mas a gente já está calejado. Quando você já está acostumado a sofrer e confiar e entregar, você já tem estrutura, Deus te deu estrutura para isso, para suportar, você já está calejado. Então desenvolver a perseverança, uma sugestão para você é que você faça um exercício de fé. Em momentos que você tiver aí de luta, de desespero, não apenas lembre-se e pergunte para Deus, Deus, você quer me ensinar? Mas lembra também das histórias de homens de Deus, que passaram por coisas parecidas, por lutas semelhantes. Essas histórias vão te dar esperança. E uma sugestão para a sua vida no dia a dia, que nos momentos que você estiver irritado, frustrado, no meio da confusão, faz uma pausa. Conte até 10, como falam por aí, mas a ideia aqui não é conte até 10 não. Faz uma pausa, ora, peça a Deus que renove a sua força e essa característica importante no meio da luta, a paciência, a perseverança, ok? Faça isso. Agora você sabe do que você precisa para suportar as lutas. Um outro ponto que a gente precisa absorver para a nossa vida é que a gente tem que reavaliar o conceito que a gente entende de amor de Deus. O amor de Deus é mais profundo. A gente precisa fazer uma reflexão sobre esse amor. Se você se sente às vezes esquecido ou menos amado por Deus quando você está
passando por luta, tribulação, Paulo se gloriou das tribulações. Por quê? Porque elas expressam, reforçam também o amor de Deus. Fazem você olhar e falar assim, não tem nada aqui de bom, de bênção material que eu possa me apegar. Eu me apego somente ao amor de Deus. Aí faz você voltar para o que interessa, que é o amor de Deus. E o resto não faz falta. Então que você possa fazer essa reflexão, lembrar disso, que Jesus Cristo se entregou por mim e por você, para que você, na hora da luta, que nada prestar, o amor de Deus está lá, sustentando você, amém? E que você possa orar, falar com Ele, nesses momentos de luta, de solidão, de dor, e que você possa conversar com Deus sobre os seus sentimentos, mas também agradeça, pela clareza que você tem do amor, o amor que alcançou você. Sugiro você também estudar a Bíblia, dedique tempo para estudar a Bíblia, para aprender mais sobre a crucificação de Jesus, porque se você estudar mais sobre a crucificação de Jesus, você vai entender mais sobre esse amor, que só esse amor vai sustentar você no meio da luta. Você vai tentar se agarrar em tanta coisa, e vai ter uma hora que Deus vai tirar tudo da tua mão para tu aprender a se agarrar naquilo que faz diferença, que é o amor dele. E que você possa, com a sua experiência de aprender sobre o amor de Deus, compartilhar com os outros, porque isso é o seu papel aqui na terra, compartilhar o Evangelho. Quarto ponto, que você e eu, a gente possa estar preparado para o dia do juízo, e você pode celebrar que o dia do juízo não é para você, e não é para mim, é para quem não é de Deus, é para quem não tem paz com Deus. Mas a minha pergunta é, você já tem certeza de que você realmente é de Deus, e que você realmente tem paz com Deus, e não é alvo da ira de Deus? Ou você está na dúvida? Porque estar preparado para o dia do juízo, é ter certeza de que esse juízo não é para você. Ele já foi depositado em Cristo. Esse juízo é para quem não está firmado em Cristo. E você? Não importa se você é membro da igreja. E de fato não importa. Na hora ninguém vai te perguntar lá no céu, tu era membro de qual igreja? Ah, tá, então pode. Não. Eles vão checar, maneira de dizer, né, gente? Vão checar o quê? Se você tem a marca de Cristo, se você tem o sangue de Cristo. Se você está escondido em Cristo da ira de Deus. Porque a ira de Deus virá, vai passar por toda a criação. E quem não tiver o sangue do cordeiro, como na Páscoa de Moisés, lá no Egito, que foi orientado a matar o cordeiro e colocar no umbral da porta, quem não tiver, é juízo, é destruição. Então que você realmente, de fato, esteja preparado, no sentido que você saiba, tenha certeza de que você é de Deus. E se você não sabe, entregue sua vida hoje. Não sei, eu quero me entregar. Já começa a funcionar, já começa a dar certo. É por aí. Entrega a sua vida urgentemente. Eu não sei como é que faz. Só, Senhor, eu me entrego. Não sei como é que faz, me ajuda. Aí Deus vai falar alguma coisa no teu coração. Se tu não entender nada, você procura alguém. Irmão, me ajuda que eu não sei nada, eu só quero me entregar porque eu sei que eu sou alvo da ira de Deus. E isso é evidência, inclusive, de arrependimento e de conversão. Se tu não está assim, ou é porque tu já é de Deus, ou porque tu está longe de ser de Deus. Aí que Deus tenha piedade da sua alma mesmo. Então, o último ponto, que a gente possa, e você que é crente, você sabe que você é crente, que a gente possa então renovar o nosso compromisso com Cristo. Porque o fato da gente ter a certeza de que Deus nos perdoa, porque Ele salva ímpios, pecadores, inimigos, você que já é amigo de Deus, Ele vai te salvar mesmo, vai te ajudar, vai te aliviar, não é desculpa para pecar. Paulo falou no começo da carta, a gente viu, nos dias aí, nas semanas atrás, vamos continuar pecando? A resposta é, no capítulo 3, ele diz assim, de maneira nenhuma, porque eu não vou abusar da graça de Deus. É mais fácil para Deus te aliviar do que aliviar o ímpio? É, mas não é por causa disso que você vai abusar. É isso que Paulo está falando aqui, desse jeito. Então, renove o seu compromisso. Mas tenha a certeza que não há nada que você faça de ruim nessa vida, que faça você perder ou se afastar de Deus, porque você é dele. Em Romanos 8 a gente vai aprender sobre isso, né? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Ali você vai ter certeza que nada pode te separar e me separar do amor de Deus. Mas por hoje, por hora, fica só com a certeza de que esse amor que foi demonstrado, ele te sustenta no meio das tribulações e você pode se alegrar. Alegre-se, comemore, celebre. Quando tudo estiver dando errado, quando você olhar à sua volta e falar assim, não tem uma bênção, você vai lembrar assim, tem sim.
Deus é. E isso é uma bênção. Então hoje, não sei se você percebe isso, mas a gente tenta aqui resumir. Hoje a gente foi realmente convidado pela Escritura a se levantar. No meio das tribulações, se você está em tribulação, você vai se levantar com uma nova esperança. Se levantar sabendo que o nosso Deus, Ele não apenas nos ama e ama você no meio dessa luta, mas Ele também me escolheu você e nos justificou através do sacrifício de Jesus. Isso não é pouca coisa, isso é a coisa mais importante, isso é fundamental, isso é o amor de Deus. Nós não estamos sozinhos, nem somos abandonados. Então quando você entra aqui na igreja, alguém fala, glória a Deus pelo seu amor, Senhor, glorificado seja o teu nome, porque temos a salvação. Alegre-se, e se teu corpo, tua mente carnal não aprendeu a se alegrar, ensine a ela. É como o salmista fala, porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, é esperança. Pois ainda o louvarei, e você já tem motivos para louvar. O Salmo fala no futuro, você não precisa, o futuro chegou, Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está consumado. Celebre, glorifique, a esperança viva está. Concluindo que a gente então, lembre disso, que a gente não está sozinho, que a gente não está abandonado, a gente foi profundamente amado por Ele. E a gente está eternamente, pega a palavra aí, ó. Não há tempo, futuro, presente, passado, não há, eternamente protegido. Não há nada que possa acabar com você, nem a morte. Se a morte, diz a Escritura, Paulo vai dizer que é o último inimigo a ser vencido, ela está vencida. Ela foi vencida, você vai passar por ela. Só que quando você passar por ela, você não vai passar morrendo, você vai passar ressuscitando. Alegre-se, não há nada que possa tirar a alegria que há no seu coração. Portanto, que a gente seja hoje fortalecido na fé, que a gente possa sair desse lugar e continuar aqui na vigília, de cabeça erguida, porque a glória de Deus nos aguarda, e essa glória já chegou no seu coração, o Espírito Santo que habita em você, por causa de Jesus Cristo. Que esse conhecimento de hoje, que essa verdade de hoje, encha o seu coração, enche os nossos corações de alegria, e que as nossas vidas sejam cheias de louvor ao Senhor, e que para tanto o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar?